É bem provável que você acredite que os bilionários estão tentando controlar o mundo, mas e se um deles acha que entende o fim do mundo? Hoje vamos explorar a mente de Peter Thiel, fundador do PayPal, arquiteto da Palantir e uma das figuras mais influentes da tecnologia. Agora ele faz palestras secretas para convidados sobre o anticristo. Ninguém melhor para falar disso do que meu amigo Joey Avery. Ele cresceu na Califórnia, região da Baía de São Francisco, e conhece muitos do Vale do Silício. Vamos falar desse mesmo cara que criou ferramentas para rastrear toda a população. Sim, como a Palantir realmente funciona e como ela está sendo implementada. Vamos analisar as afirmações de Peter Thiel de que o anticristo pode ser o sistema que controla tudo, não o diabo. Vamos falar sobre a empresa de Peter Thiel, a Palantir, e basicamente como ela foi criada para literalmente vigiar cada pessoa da nossa sociedade inteira. Também falaremos sobre como ele financiou campanhas políticas e atua nos bastidores. Vamos falar mais amplamente sobre a máfia do PayPal, grupo de bilionários que surgiu no PayPal e construiu praticamente todos os produtos de tecnologia que usamos hoje. Mas a que Peter Thiel se refere? Isso é apenas filosofia ou uma previsão do futuro? Hoje vamos explorar isso. Sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento. Meu nome é Camp Gagnon. Obrigado por se juntar a mim na minha tenda, onde semanalmente exploramos as histórias mais interessantes e polêmicas do mundo. É isso que faço aqui. Busco entender tudo o que acontece no mundo. E tem muita coisa acontecendo, e isso acontece todos os dias. Mas antes de continuar, quero só dizer algumas coisas. Primeiro, muito obrigado por clicar neste vídeo, porque toda vez que você clica, comenta e curte, mantém as luzes acesas na tenda. Mantenha a fogueira acesa aqui no acampamento. E também tenho uma ótima notícia. Agora temos um círculo interno. Sim. Se você pensou que essa tenda era o mais próximo da ação, pode ir além. Participe da fogueira em patreon.com/campgagnon. E provavelmente também é o melhor lugar se você quiser obter conteúdo adicional deste programa. Se você quiser participar de lives mensais no Zoom, onde todos nós apenas relaxamos e conversamos besteira. E se você quiser se conectar com mais pessoas como você e se sentir mais à vontade, esse provavelmente é o melhor lugar para estar. Você também vai ter uma boa chance de conversar com o homem à minha direita. O nome dele é Christos Papadapatos. Como vai você? O que foi, Christos? Olha, não temos tempo, certo? Se você quiser conversar com as pessoas, vá para patreon.com. Você pode conversar lá. Tudo bem, não vou deixar você sequestrar este programa para isso. E se inscreva lá, tudo bem. Então, pessoal, temos um episódio incrível. Vamos fazer uma análise mais profunda sobre um homem que, quero dizer, provavelmente vai dominar o mundo, se já não fez isso. O nome dele é Peter Thiel, e não há pessoa melhor para fazer isso do que o homem à minha frente, Joey Abraham. É ótimo estar aqui, Mark. Você sabe, é sempre bom estar na tenda. Estou aqui promovendo meu especial Live em São Francisco, considerado um dos melhores do ano por alguns. Mas vamos esquecer isso. Este episódio não é sobre o especial do Joey, e sim sobre Peter Thiel. Descobrir quem são os oligarcas da tecnologia que comandam o mundo. Onde vai estar o especial? Já está no YouTube, pode assistir. É ótimo conversar com Christos. Como vai? Cala a boca. Beleza, cara. Isso é engraçado. Não faça isso. Não, eu gosto de um cara legal. Ele é um cara legal. Qual é o seu problema? Só estou me ajeitando, faz tempo que não fico na barraca e estou me acomodando. Me desculpe, faz muito tempo. No episódio passado, falamos sobre Haile Selassie, o principal assunto. Os comentários estão legais. Agora, vamos ver alguns comentários maldosos sobre você. Vamos lá. Ah, o French for Seal disse que Joey é o melhor. Ah, que legal. Que legal. Ok, o que mais? Ah, isso é ouro. Isso é meio legal. Ah. Já Rastafari, Rei dos Reis, Leão Conquistador da tribo de Judá. Uau, Joey realmente pronunciou muitos dos nomes deles corretamente. Uau, sabe, isso até me surpreende. Eles não esperavam por isso, nem eu. Mas parece que o feedback foi bem positivo. Sabe de uma coisa? A melhor dupla da história dos podcasts. Uau, isso não era o que eu esperava dos comentários da internet. Isso é muito legal, nem eu. Pra ser sincero, eu estava esperando uns mais maldosos. Eu estava pesquisando sobre Peter Thiel recentemente porque ele é esse cara aí. Que galã. Ele fazia parte da máfia do PayPal e é o fundador da Palantir Technologies. E também está concorrendo ao título de gay menos atraente de todos os tempos. Beleza. Quero dizer, talvez ele tenha um corpo. Aposto que ele tem um corpo. Ele pode ter um corpinho. Ele tem, né? Vai ver, ele é uma lenda do Glory Hole. Eu realmente não sei.
Só estou dizendo. Ele tem alguma foto sem camisa, Peter Thiel? A maioria dos skatistas usa hidratante. Só zoei a aparência dele porque acho que ele quer destruir o mundo. Eu só estava ouvindo ele falar sobre isso. Desculpa, usei dupla negativa. Você entendeu o que quis dizer. Tudo bem, tranquilo. Então, beleza. Não. O quê? Poxa, sério, o Peter Thiel é casado. Beleza. Caramba, por que isso surpreende? É, dinheiro. Dinheiro te arruma alguém bom. E aí, galera da paz? E aí, Jeff? Peptídeos. É, a gente devia fazer isso, com certeza. Eu estava pesquisando sobre esse cara porque já tinha ouvido falar do Peter Thiel. Você meio que sabe, tipo, beleza, esse cara é um grande bilionário da tecnologia. Ele está ligado ao PayPal. Ele estava, de certa forma, nos arquivos do Epstein, e ele começa essa empresa que todo mundo odeia. Essa era meio que a minha compreensão há uns 2 meses. Eu fiquei pensando, o que está acontecendo? Então agora estou pesquisando mais sobre a Palantir e tentando entender realmente o que é. E aí eu ouço ele fazendo essas palestras só para convidados, falando sobre o anticristo. E eu fiquei tipo, o que está acontecendo? Comecei a assistir vários vídeos longos e detalhados. Existem muitos na internet, caso queira ver jornalismo de verdade. Hoje, basicamente, meu objetivo é resumir quem é Peter Thiel, qual é o objetivo dele, e tentar entender a fundo de toda essa situação da Palantir e por que ele está lançando essas ideias sobre o anticristo. E, no fim das contas, se divertir um pouco no caminho. E as conexões profundas que ele tem com o governo atual e com o J.D. Vance, tem muita coisa aí. Então, basicamente, só para alguns fatos principais, o patrimônio líquido dele é de 27,5 bilhões de dólares. Nada mal, dá para comprar uma ilha particular. Quem é o herdeiro da coroa das ilhas particulares? Jeff, Acho que o Jeff é o mais divertido. Então agora você trouxe um cônjuge diferente. O cônjuge dele se chama Matt. Vi que o Jeff era bonito, mas depois notei você pesquisando no Google o nome do cônjuge dele, Matt. Provavelmente essa não é a parte principal da saga do Peter Thiel. Não, mas acho que vamos mostrar ao público como funcionam alguns relacionamentos gays. Sim. Às vezes, tem algumas pessoas envolvidas. Ah, Matt. Ok, então Matt é o marido. Um salve para o Matt. Isso, Matt Danzison. E eles parecem... Essa é a Barry Wise na foto. É inacreditável. Esse é o Tim Dillon, juiz Barry Weiss. Esse era o Tim Dillon. Peter Thiel, o marido dele e Tim Dillon, todos em uma foto só. Só alguns gays desfilando por aí. Eu adoro isso. Quero dizer, a Barry Weiss também é lésbica, né? Ou é só impressão? Só de ver os óculos dela, digo que sim. Sinceramente, eu não faço ideia. Podemos checar essa informação? Sim, ok. Bem, ela se identifica como lésbica. Ok. Eu gosto quando as pessoas fazem isso. É como se ela se identificasse como... É como se ela fosse. Cofundou o The Free Press com sua parceira. Isso é interessante. Lésbicas dariam à luz a um jornal online. Quero dizer, exatamente. Elas cofundaram uma empresa de mídia, tiveram filhos. Ah, esse é o Tim. Não é. Isso mesmo. Amigo do programa. Tim está bem. Essa é boa. Essa é uma variante muito boa. Salve para o Tim, muito engraçado e o melhor. Voltando ao Peter Thiel. Em 1998, ele funda o PayPal. Na verdade, ele funda um tipo de sistema de pagamento por Palm Pilot antes disso, mas não dá certo. No fim dos anos 90, chamaram isso de pior empresa fundada naquele ano. Ele está no Vale do Silício, vai para Stanford, mas consideram sua empresa a pior. Depois, ela se torna precursora do PayPal, que vira a maior empresa. E o interessante sobre o PayPal, especialmente naquela época, é que agora a gente vê como algo óbvio. Tipo, você usa para enviar dinheiro. É fácil. É tipo o Venmo, né? Na época era quase como cripto, porque era dinheiro não regulamentado, não monitorado pelo governo. Posso te enviar dinheiro na Suíça e ninguém verifica isso. Dá para evitar impostos. Hoje há mais regras, mas antes era como o Velho Oeste, dava para movimentar dinheiro sem ninguém notar. E o PayPal era tipo o intermediário para todo esse dinheiro. Então eles viraram tipo um banco e tipo uma criptomoeda. Foi de certa forma o precursor da filosofia das criptomoedas. Então ele está nesse mundo, e aí ele funda a Palantir em 2003, que vamos discutir mais adiante. E depois ele simplesmente cria o Founders Fund. Depois ele vira o primeiro investidor externo do Facebook. Jesus.
E isso não é para nos desviar aqui, mas quero dizer, mesmo olhando para a máfia do PayPal, esses caras, eu obviamente cresci na Bay Area. Quem trabalha com tecnologia conhece a máfia do PayPal, formada por Peter Thiel, Elon Musk e Jeremy Stoppelman, que depois criou o Yelp. Podemos citar todos eles, porque todos tiveram impactos bastante significativos no mundo. Quero dizer, eu estava lendo sobre isso, e a quantidade de dinheiro que a máfia do PayPal fez rivaliza com a de países inteiros. É como se fosse o grupo de pessoas que mais fez dinheiro, e é louco porque quando pensamos em tecnologia que transformou a sociedade, a gente não pensa muito no PayPal. A gente pensa nas coisas que esses caras fizeram depois, mas todos eles ganharam dinheiro fazendo isso. Então tem o Peter Thiel. Você tem Elon Musk, Reid Hoffman, fundador do LinkedIn, Max Levchin, o cofundador conhecido pelo seu papel no sistema antifraude do PayPal. Fundadores do YouTube, Steven Chen, Jawed Karim e Chad Hurley, os fundadores do YouTube. Stoppelman, fundador do Yelp. David Sacks, fundador do Yammer, que era bem popular, não lembro exatamente sua função. Lembro do Yammer, também fui para a Farm, David Sacks fez outras coisas. Depois, Roelof Botha se tornou sócio da Sequoia Capital, um dos maiores fundos de investimento de risco de todos os tempos. De todos os tempos, então sim, eles seguiram em frente e fizeram de tudo. Eles foram dominar o mundo, exatamente. Máfia do PayPal, é loucura. A máfia do PayPal também criou o YouTube. Insano. O que também é onde o seu especial vai estar. É isso, não estamos aqui para falar sobre isso. Vamos lá. Que jogada fácil, Mark. Você só usa esse programa para divulgar seu especial para meu público? Tudo bem, isso é nojento. Não vou mentir, eu nunca faria isso. Você também não. Eu nunca vou fazer isso. Use esse trecho se eu fizer maratona de podcasts 2 anos antes de um especial, mas eu nunca faria isso, nem você. Março de 2026, ele faz esses discursos sobre o anticristo. Ele faz isso em Roma, bem ao lado do Vaticano. E é tipo aquelas coisas simbólicas escatológicas de fim dos tempos. E ele fez outro em Paris, fez outro em São Francisco. E é isso, essa estranha convergência de fim dos tempos com filosofia católica francesa, com coisas religiosas, com tecnologia. Ele conecta todas essas coisas. Ele nomeou a Palantir por causa dos Palantir e do Senhor dos Anéis. Isso era algo que eu nunca tinha ouvido. O olho que tudo vê. Tipo, você está fazendo isso de propósito. Tipo, você está fazendo os teóricos da conspiração pirarem. Sim, Isso e também todos os seus engenheiros vão dizer. Na verdade, é uma referência ao Senhor dos Anéis. É uma metáfora, uma alegoria para o Senhor dos Anéis. Se você quer animar seus nerds, especialmente no mundo da tecnologia, isso faz sentido, sabe? Então, até 2026, você sabe, amigos do programa. E eles deram a Palantir novos contratos para impulsionar a próxima geração de sistemas analíticos e de gestão de casos de deportação. Eles estão recebendo sua nova tecnologia de ponta. Não corte isso. Por que eles chamariam isso de engraçado? Não é engraçado. Não. Essas são pessoas de verdade. Não é engraçado. E eu sou contra isso. Sabe, a piada estava lá. Amigos do programa. Enfim, então onde tudo começa para o velho Peter Thiel? Ele nasceu em 67 na Alemanha Ocidental. Desculpe por antes, e eu realmente quero entrar na vida dele toda, mas como eu sei que vamos falar sobre essa coisa do anticristo, só um breve resumo. Os discursos dele sobre o anticristo basicamente dizem que outras pessoas são o anticristo, certo? Quem luta contra a tecnologia é o anticristo. Basicamente isso. Ok. Então, basicamente, ele se vê do lado certo das coisas. Mas muita gente acha que ele está mais próximo do anticristo do que os inimigos dele. Sim, ele tem uma trajetória interessante que vamos discutir depois, mas é um libertário totalmente contra a centralização. É isso. E aí ele tem esse momento em que ele basicamente pensa, dane-se. Eu não vou reformar o sistema. Eu só vou substituir tudo e colocar a mim mesmo no topo. Ok, mais ou menos isso. A gente vai chegar lá. É assim que eu interpreto. E aí tem a questão do anticristo. Vamos falar mais sobre isso, mas ele basicamente diz: o anticristo não será um demônio ou um homem de chifres vermelhos. Vai ser as pessoas que não querem que a minha empresa seja a maior empresa do mundo.
É muito conveniente como isso funciona nos negócios e na política. As pessoas usam teologia e política como arma para afirmar que quem discorda delas está errado. E esse alguém sou eu. Eu, por exemplo, não fui nem ouvir nenhuma dessas palestras, o que quase me surpreende. Sinceramente, eu teria pensado e iria, como fui a do Vaticano. Eu iria com certeza. Já usei MDMA. Se for convidado, gostaria de participar, como jornalista. Acha que ele vai para o lado pirotécnico agora? Vai agir como a Erika Kirks? Onde ele simplesmente tipo, se eu tivesse que chutar, ele diria algo como anticristo. É, bem doido. Mas eu, De novo, eu não quero julgar de forma muito dura sem saber todas as informações, mas a minha suspeita é que, ele meio que está moldando isso por um motivo específico, para tentar ganhar a simpatia de um grupo ou demografia específica. E se ele quiser o meu grupo, ele precisa contratar o cara da iluminação do Wood. Ele pode já ter feito isso, mas chegaremos lá. Agora criamos uma lacuna de informação, ótima para retenção. Vamos continuar e as pessoas pensam, vão falar do outro assunto? Sim, estamos analisando o meta. Ele nasceu na Alemanha Ocidental, o que acho engraçado, pois não nasceu apenas na Alemanha, mas numa parte específica antes do Muro de Berlim. Quando caiu, né, o que eu sempre acho um detalhe meio charmoso, sabe o que quero dizer? Tipo, você morava em um país que na verdade não era um país ou que agora não é mais um país, né? A família dele imigrou para os Estados Unidos quando ele tinha 1 ano e foram morar em Cleveland. E aí eles moram em Ohio por um tempo, depois se mudam para a África do Sul e depois vão para o sudoeste africano, o que hoje é a Namíbia. Antes de se estabelecerem em Foster City, Califórnia, em 1977, depois ele vai para Stanford, se forma em filosofia e depois se torna advogado. O que é uma curiosidade interessante, porque muitos dos caras da tecnologia são, tipo, caras de ciência da computação, não de filosofia. Sabe quem é outro cara de filosofia? Me diga. Alex Karp, certo, da Palantir, cara, o CEO Palantir, isso. E ele realmente conseguiu um dos diplomas dele, em uma universidade na Alemanha. Uau! Uma coincidência interessante aqui. É um bom ponto, sim. E ele escreveu em alemão a defesa da tese dele, que, só para constar, Alex Karp. Eu sinto que se eu tivesse conhecido ele na faculdade, eu pensaria, esse cara é tipo um G, tipo, ele é o cara mais tranquilo de todos. Acho que ele era um G na faculdade. Mas, espera, por que você tá rindo? Você tá chamando ele de G porque ele é meio negro, Mark? É por isso que você tá fazendo isso? Espera, é verdade. Ele é Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell é meio negro e meio judeu? Acho que não sei se ele é meio judeu, mas a mãe dele é jamaicana. Malcolm Gladwell, tenho quase certeza. Uau, quero dizer, posso estar falando besteira aqui, mas ele, sim, $2.000. O livro Fora de Série trouxe à tona os fora de série. Ele, sim, ele gosta. Parece que quando ele estava na faculdade, Alex Karp tinha uma mãe jamaicana. Algo assim? Sim, jamaicana. E nigeriana, loucura, né? Mas, ele, tipo, Alex Karp meio discreto. Era meio socialista na faculdade, sim, então ele tinha essa vibe socialista. Mas se você não é socialista na faculdade, será que você realmente é? Esse é o ponto da pergunta. Só experimentando para saber como é ser socialista. Você não tem nada e aprende muito. Por que não? Então, enquanto ele está em Stanford, Peter Thiel, ele mora quando está na África do Sul, especificamente. Ele vive tipo numa colônia alemã. E é meio que um monte de exilados do pós-Terceiro Reich, sabe? Que meio que saíram da Alemanha porque tinha muita coisa acontecendo. Vamos para a África do Sul fugir dessa bagunça. Vamos para algum lugar, já que lá tem umas visões bem permissivas sobre raça. Exato. Eles acabaram morando lá por um tempo. E aí ele vai para Stanford, tipo no auge do liberalismo. E basicamente ele fica lendo todas essas coisas, onde tudo o que eles estavam discutindo em Stanford naquela época é o que as pessoas estão discutindo agora, que é tipo, todo mundo tem tanto medo de falar a coisa errada e ofender alguém que ninguém fala mais nada. A faculdade deveria ser um lugar de ideias desafiadoras, que é literalmente o que estamos falando em 2026, certo? Então ele era tipo pré-anti-woke. Sim, exatamente. Ele era anti-woke antes disso ser popular e chegou a fundar um jornal libertário no campus, o Stanford Review. E ele é tipo o Kill Tony dos filósofos. Basicamente, ele está indo contra o mainstream no ambiente de Stanford
e meio que dominando um caminho totalmente novo. Então, ao invés de mudar a si mesmo para se encaixar nesse caminho e depois mudá-lo por dentro, ele pensa, dane-se, eu vou simplesmente criar meu próprio projeto e mudar o discurso desse jeito. Isso, para mim, indica algumas coisas. Primeiro, ele percebe o valor da gestão de mídia com 19, 20 anos onde as ideias são algo poderoso. Quando colocadas no contexto e contadas da maneira certa, podem mudar como as pessoas pensam. Eu não conheço ninguém que tenha fundado um jornal. Sabe o que eu quero dizer? Tipo, eu não conheço ninguém que tenha criado um jornal especificamente para uma agenda política. Com 19 anos de idade. Então, para mim, isso só indica que esse cara entende como as pessoas funcionam em um nível filosófico e ele tem uma agenda e ideias que quer divulgar. Parece algo antiquado e de outros tempos. Não consigo imaginar ninguém dessa geração fundando um jornal ou lendo um. É tipo Benjamin Franklin, Alexander Hamilton e esse cara. Peter Thiel, Franklin fundou um jornal? Ou foi Jefferson? Não sei. Pesquisa. Ele voou. Ele também teve aula com o professor francês René Girard. Esse é um nome muito importante, porque René Girard desenvolveu uma coisa chamada teoria mimética. Você viu minha checagem de fatos? E sim, Benjamin Franklin realmente criou a Pennsylvania Gazette. E Alexander Hamilton fundou o New York Post. Olha só. Não é louco? Uau! Tipo um tabloide ruim. Eu não sabia disso. É um americano antigo. Sim, Alexander Hamilton fundou e agora é só maluquice. É só a mamãe Donnie com peitos. Tipo, olha isso. Só transformaram a Donnie em bimbos também. Espero que isso esteja certo. Estou meio que improvisando aqui, mas Alex Amber Alexandre Henry, New York Evening Post, que depois vira o New York Post. Então esse cara, René Girard, desenvolve uma coisa chamada teoria mimética. E Thiel descreveu isso como uma influência intelectual fundamental em várias entrevistas e diferentes ensaios. Podemos discutir a teoria mimética em breve. Depois de Stanford, ele trabalha como assessor judicial, advogado de valores mobiliários, redator de discursos e operador de derivativos em um banco suíço. E ele meio que fica pulando de emprego em emprego, todos esses trabalhos que não têm muito, potencial de crescimento futuro. E agora ele está chegando aos meados dos anos 90 e ele pensa, beleza, as coisas estão acontecendo no Vale do Silício. Esse lance de tecnologia está realmente esquentando. E ele quer se envolver, então ele funda a Thiel Capital Management, e em 98 ele cofunda o PayPal com Max Labshin e Luke Nozek. E então, em 2002, eles vendem o PayPal para o eBay por $1,5 bilhão. Caramba, ele era o CEO na época da venda, e aí surge a máfia do PayPal que mencionamos antes. E depois disso, ele agora é só mais um bilionário comum, vivendo a vida dele, fundou uma empresa incrivelmente bem-sucedida e continua seguindo em frente. Isso é o que eu sempre acho tão fascinante. Se você vendesse uma empresa por $1,5 bilhão, o que você faria? Provavelmente estaria de boa. Mas essa não é a mentalidade de quem funda e vende uma empresa por $1,5 bilhão. É aquela coisa de nunca ser o bastante, como a história de Aquiles. O que nos faz grandes também nos destrói. Como um homem com o tendão de Aquiles rompido, entendo isso. Desculpa, é complicado. Joguei pickleball pela primeira vez. Primeira vez? Sim. Eu também era bom nisso e achei que seria meu futuro. Pensei, sou o melhor nesse jogo. Ganhei 9 partidas seguidas e rompi o tendão de Aquiles. Isso é loucura. E como está agora? Sabe, está tudo bem. Você sente às vezes? Bom, eu consigo correr, pular, fazer tudo isso, não vou entrar numa longa história sobre o tendão de Aquiles. Quando faço elevação de panturrilha com uma perna, percebo que ainda não voltei ao normal. É uma pena. Enfim, Peter Thiel funda a Clarion Capital, que é tipo um grande fundo de hedge, chega a administrar 7 bilhões em ativos, e depois cofunda o Founders Fund e logo em seguida se torna um dos investidores externos do Facebook. Isso é loucura. Ele compra uma participação de 10%, tecnicamente 10,2%. Por quanto ele comprou? No Facebook, em 2004. Em 2004, 10% do Facebook, eu diria uns 40 mil. 500 mil, puta merda. O quê? Tipo, meio que, quero dizer, esse cara tem o olho que tudo vê. Ele tem equilíbrio e consegue prever, dizendo, por exemplo, que Zuckerberg descobriu algo aqui. 500 mil para conseguir 10% disso. Agora, o engraçado é,
Quantos investidores você acha que leram essa história? Ficaram todos ligados em Adderall e simplesmente jogaram tipo 3 milhões em algum aplicativo de rede social que nunca virou nada. Pois é. Qual era aquele usado por todos para chamadas de conferência? Teve uma época em que as pessoas achavam que ia ser popular. Foi durante a Covid. Zoom. Não, não era o Zoom. Foi um app de rede social que ficou famoso por um tempo e todo mundo usava. Falávamos que Tim Dillon estava em todo lugar lá. Substack. Não, não. Isso é de escrita. Era uma das únicas empresas muito populares e famosas que ainda existem. Não. Vou procurar porque era tão grande que eu até fiz um vídeo de comédia no TikTok sobre isso. Quibi? Não. Foi popular durante a Covid. Teve uma época em que as pessoas diziam, isso é a novidade. E eram conversas ao vivo e todo mundo podia ligar. E na verdade tinha muita gente de capital de risco lá. Era para ser essa grande novidade. Mas nunca decolou. Discord? Não. De novo, todas essas são empresas de sucesso. É o Reddit.com? Ok, não é o Reddit.com. O sinal aqui tá meio ruim. É sempre alguma coisa com você. O que eu sou? Você quer que eu pesquise? Ah, lá vamos nós. Clubhouse. Eu me lembro vagamente do Clubhouse, mas houve uma época em que o Clubhouse era para ser algo importante. Era tipo um espaço. Era um lugar onde as pessoas podiam ir e conversar. Isso, entrar e conversar. E todo mundo tenta... Periscope é outro desses que as pessoas achavam que ia ser ao vivo. Então as pessoas, sabe, ele talvez tivesse o olho que tudo vê. Ele pode ter colocado 500 mil em outras coisas que não deram certo. Mas ele teve aquela que deu certo. Mas é louco. 500 mil e o David Show. Ele só pintou o mural, ficou com participação na empresa e agora é incrivelmente rico, mas ainda busca algo. Em termos de realização e felicidade, algo que o Peter Thiel também busca, né? A felicidade não está no fim do arco-íris do dinheiro. Acho que para mim está. Alguém me dá uma nota? Isso é algo. Eu não ficaria feliz. Dinheiro não traz felicidade, mas te dá mais chances do que ser pobre. Vale a pena apostar no dinheiro, né? Embora você diga isso, e aí se você vai visitar, tipo, a África rural e está lá com uma tribo, você percebe que eles são muito mais felizes porque a cabeça deles não está em outro lugar pensando em e-mail, celular ou qualquer outra coisa. Eles contam histórias sobre o cara branco que morava lá antes. Qual era o nome dele? Como era? Peter Thiel, o anticristo. O próprio diabo branco. O próprio diabo branco. Por que você é gay? Isso não é justo. Seria, a história do Gawker com ele é louca. Eu não sei disso. Você não sabe disso. Não. Ok, então quero dizer, Chris diz, eu preciso da sua ajuda com isso. Basicamente, o Gawker expôs Peter Thiel. E você conhece o Gawker, certo? Conheço. O Hogan basicamente acabou com ele, certo? Com a ajuda de Peter Thiel. Ah, então basicamente quero dizer, é uma loucura. É por isso que Peter Thiel é meio que um cara foda. E tipo, o Larry Ellison também é um cara foda. Tipo, eu entendo que as pessoas não gostam deles porque eles estão dominando o mundo e tal. E eu acho que existem motivos reais pra criticá-los, com certeza. Mas você vê algumas das jogadas deles e pensa, essa foi uma boa jogada. Eles são fodas. Eles são bons no que fazem. É igual quem critica o LeBron dizendo que ele não é o maior ou apontando o que ele faz. Tipo, quando você tem tanta gente olhando o que você faz, algumas pessoas não vão gostar ou vão ter uma opinião diferente. Não sei se ele trouxe saldo positivo para a sociedade. Se eu conhecesse alguém amigo do Peter Thiel e fosse convidado para suas casas legais, provavelmente todos estariam bajulando ele e dizendo que, apesar de alguns não gostarem, ele é um cara legal. Ele me deixa dirigir a Ferrari dele e se estivesse aqui, todos ouviriam o que tem a dizer. Bom, eu com certeza não falaria isso para ele. Seria só isso. Sr. Thiel, isso é muito interessante. Gawker era como uma revista ou site de fofoca antigo e expôs Peter Thiel como gay em 2007. E Peter Thiel simplesmente aceita, ele só deixa passar. Ok, deixe-me reformular isso. Peter Thiel basicamente só engole. Peter Thiel simplesmente aceita, é isso. Por todo o rosto dele, ok. Peter Thiel simplesmente deixa passar. Tudo bem. Peter Thiel. Peter Thiel simplesmente apanha. Ok, ele simplesmente deixa pra lá. Onde quer que tenha sido. Isso é um problema. Provavelmente ele também é ativo.
o que é engraçado nisso, mas continue. Então ele não faz nada. E então, em 2012, o Gawker publica um vídeo íntimo do Hulk Hogan. E Hulk Hogan processa. Nos bastidores, Peter Thiel descobre tudo, contata Hulk Hogan e diz: talvez não sejamos amigos, mas temos o mesmo inimigo, então somos mais próximos do que amigos. Vem aqui dividir uma garrafa de vinho comigo. Vamos ver onde isso vai dar. Sou fã do seu trabalho. Assista a fita. Apareça. Eu vou aparecer. Peter Thiel contata Hulk Hogan e diz: vou financiar seu processo. E em 2016, o júri concede a Hulk Hogan 140 milhões de dólares. A Gawker não consegue pagar milhões de dólares. Então, eles entram com pedido de falência. A empresa é vendida e tudo acaba. E Thiel sempre apoiou tudo isso. Sim, ele estava. E sim, basicamente essa é uma boa jogada por alguns motivos. Primeiro, ele monta uma operação porque odeia a Gawker e nunca esqueceu disso. Em segundo lugar, isso também funciona como uma espécie de dissuasão estratégica. É como dizer: olha, da próxima vez que você quiser falar alguma coisa pessoal sobre mim, veja o que acontece. Apesar de eu criticar algumas opiniões dele sobre a sociedade, Joey ouve uma história e pensa: as pessoas são incompreendidas, complexas e cheias de nuances. Não, o que eu ia dizer é que, por mais crítico que eu seja em relação a algumas das opiniões dele sobre a sociedade e sobre o que ele faz com os negócios dele, é extremamente errado uma publicação simplesmente expor alguém que não quer ser uma pessoa pública. É isso. Basta olhar para o marido da Kristi Noem. Ele foi exposto. Cara, como um cara com uns peitões legais. Ele gosta, como ele mesmo diz, de peitos enormes, ridiculamente grandes. É uma citação direta. Cara, a parte de toda essa saga, só como um breve parêntese, a gente já volta nisso. Sim. Toda essa coisa sobre o lance do Christian Noem, pra quem não sabe, o marido da Kristi Noem, esse cara Brian, que se escreve Brian. O que penso é que todos acham divertido dar nomes estranhos aos filhos. Mas quais as consequências disso? Talvez colocar o grande e chamativo bem no meio do nome dele fez com que ele amasse peitos enormes, ridículos, e quisesse usá-los. Ele é obcecado por pôr grandes Os onde não pertencem. Isso é ridículo. Sim, para quem não conhece Kristi Noem, ela foi chefe do DHS e membro do gabinete Trump, mas saiu e ganhou um cargo meio de enviada especial, uma posição meia boca só para amortecer a saída. Mas o marido dela, esse cara, Brian, trabalha com seguro agrícola em Dakota do Sul e tem um fetiche por bimboísmo e foi exposto por modelos com quem ele conversava. A história disso é uma loucura. Ele curte esse lance de bimbo. Ele tem uma preferência sexual interessante. Prefiro não afirmar se ele é gay ou trans, pois não sei. Acho que é apenas um fetiche, no mínimo. E ele está entrando em contato com essas mulheres, essas modelos que são modelos bimbo na internet, e ele está contando para elas sobre o fetiche dele e está mandando fotos e conversando. Gasta 25 mil dólares conversando com elas. E aí, isso é fichinha. Quero dizer, para ele, cara, considerando que Kristi Noem roubou 225 milhões de dólares para uma campanha publicitária, certo? E considerando que ela também está tendo um caso com Corey Lunandowski, isso é realmente fichinha. Uma das mulheres, ele está fazendo ligações com essas mulheres. E uma das mulheres liga para ele e cai na caixa postal e diz: olá, você ligou para o seguro Gnome. Por favor, deixe uma mensagem. E ela diz: o que é isso? Ela pensa: esse cara parece corretor de seguros. Pesquisa Gnome Insurance no Google e diz: espera aí. O marido dessa garota do gabinete do Trump está me mandando fotos com peitos falsos enormes. Ele é bem bonito, ela comentou. Não sabia que caras bonitos faziam isso. O quê? Um salve, Brian. Agora, supostamente, uma das modelos que vazou isso para o Daily Mail é uma imigrante ilegal, é uma trabalhadora sexual imigrante ilegal, e disse: eu odeio esses filhos da mãe. Certo, e diz ao Daily Mail: ei, tenho uma história para vocês, e então vende a história. Em uma conversa, supostamente, ele diz: tenho uma família, amo minha família e minha esposa. E eu quero melhorar por eles. E ficava offline por um tempo e depois voltava. Ele está tentando, e isso meio que partiu meu coração. Foi aí que eu pensei. Esse é um cara que tem esse fetiche estranho, tipo um vício, e não consegue parar.
Agora ele foi exposto na internet pela política da esposa. Estou preocupado com o que pode acontecer com ele. Mas, sabe, é uma daquelas coisas em que é tipo, sabe, considerando que ela participou, sabe, de destruir algumas famílias. Acho que as pessoas estão se divertindo com a situação dela e o fato de ela estar tendo um caso às claras, o que não é nada bom. Eu fico com pena dele porque ele não queria essa confusão. Mas também, cara, para de mandar fotos do rosto para modelos na internet. Mas ele é bonito. Também isso, sabe? E sim, de certa forma, ele realmente prejudicou a carreira do cônjuge dele. Então talvez ele seja um bonitão burro mesmo. E aí a outra pergunta é tipo, sabe, eu não sei. Está rolando chantagem? Sempre que chega ao governo, fica aquela dúvida. O que tudo isso significa? Quem teve isso antes? Curiosidade. Nesse mesmo artigo, tem um ex-agente da CIA, esse cara, Mark Paul Maropoulos, que na verdade é amigo do programa, já participou algumas vezes no começo. Ele não é uma bimbo safada e submissa, e sim um agente durão da CIA que te derrotaria. Beleza, ótimo. Foi por isso que eu perguntei. Eu não disse nada. Mas perguntaram pra ele tipo, e aí, o que você acha disso do ponto de vista da segurança nacional? E ele falou, olha, se uma publicação de notícias conseguiu descobrir isso, não tenho dúvida nenhuma de que a inteligência provavelmente já sabe disso. Toda vez que eu conversei com alguém de cibersegurança, mesmo de nível baixo, eu perguntei, tem algo que eu possa fazer ou já era? E eles falam, todo mundo tem isso. Tipo, qualquer coisa estranha que você já fez, basicamente já está por aí. Então só fique sabendo disso. E quando eu digo por aí, quero dizer nas mãos da inteligência que provavelmente só vai usar isso se você aprontar alguma coisa. E como isso foi parar lá? Um homem chamado Peter Thiel. Isso mesmo. Então voltando à história. Certo. Face. E aí, galera? Bora pausar porque vocês sabem. É hora de subir de nível. A Blue Chew lançou algo insano e está com a gente desde o início. Então é claro que a gente tem que continuar junto com eles. Certo. E o que eles acabaram de fazer está mudando o jogo. Beleza, isso é energia de medalha de ouro de outro nível. Isso é Blue Chew Gold. Esta é a nova inovação da principal marca de comprimidos mastigáveis para disfunção erétil. Não é a pílula azul do seu avô. Esse é o monstro 4 em 1 que está definindo o padrão ouro de desempenho. Estamos falando de 2 ingredientes para manter a diversão rolando. Beleza. Misturado com apomorfina e ocitocina, que aumentam a excitação e conexões cerebrais, além de ingredientes para manter o fluxo sanguíneo e tudo funcionando. Beleza. Blue Chew Gold dissolve na língua e age em 15 minutos, deixando você pronto mais rápido e com maior duração. Deixa eu te contar, sempre montamos essa barraca assim. Damos um Blue Chew pro Christus e ela fica firme o ano todo. É disso que precisamos. Agora eu recomendo isso em um relacionamento cristão e casado, mas sabe de uma coisa? Vocês podem fazer o que quiserem. Blue Chew entrega comprimidos mastigáveis discretamente na sua casa, mantendo o clima no quarto. Temos um acordo especial para os ouvintes do programa. Você vai ganhar 10% de desconto no seu primeiro mês de Blue Chew Gold. Se você usar o código GAGNON, esse é o código promocional GAGNON. Visite bluechew.com para detalhes e informações de segurança. Obrigado a Blue Chew por viabilizar o programa. Agora de volta ao assunto. E aí, galera? Vamos fazer uma pausa bem rápida, porque eu só quero dizer o óbvio. Você não vai contratar um quiroprático para fazer uma cirurgia cerebral. E se você fosse lutar no octógono, não contrataria um cara que só assiste muito UFC. Se você tem um caso de danos pessoais, não vai contratar um amigo bom em contratos, pois sabe que se machucou por negligência de outro. Você não quer só a vibe de advogado, mas advogados de verdade. É aí que Morgan & Morgan entra. Eles são o maior escritório de advocacia de danos pessoais dos Estados Unidos, com mais de 100 escritórios em todo o país e mais de 1.000 advogados. Incrível! Eles já recuperaram mais de 30 bilhões de dólares para mais de 500 mil clientes. Eles têm um histórico real de lutar para conseguir uma compensação completa e justa para as pessoas. Então, se você algum dia se machucar, pode procurar Morgan & Morgan. Eles só cobram se ganharem. Sim, gratuita. Você literalmente não paga nada, a menos que eles ganhem o seu caso. Morgan tem confiança de que pode conseguir indenização para você pelas lesões que sofreu. Para mais informações, acesse forthepeople.com/gagnon. Isso é fortep.com/gagnon ou Disque Jogo da Velha Law. Isso é Jogo da Velha 529, mencione que foi indicado pelo pessoal do acampamento. Este é um anúncio pago. Agora, voltamos ao programa. Esse cara, Peter Thiel, era obcecado por René Girard.
Agora, René Girard é um filósofo francês, crítico literário católico, e criou essa estrutura chamada teoria mimética. Agora, René Girard trabalhou na Johns Hopkins. Ele nasceu nos anos 20 e viveu até 2015 e fundou os memes. Fundador dos memes, de certa forma, desejo mimético. Ele trabalhou em Stanford, sendo essa sua última atividade. Era um intelectual católico devoto. E ele trabalhava com vários estudiosos diferentes e publicava suas ideias. Basicamente, a ideia por trás da teoria mimética é que, do ponto de vista de René Girard, basicamente os humanos têm desejos que são imitados. Então tudo é imitação. Nós não criamos desejos organicamente. Uma pessoa pode ter um desejo naturalmente e outros apenas imitam. Ou existe algum tipo de força de convivência onde duas pessoas desejam a mesma coisa simultaneamente e então todos os outros imitam isso. Você cria uma convergência de desejo onde as pessoas querem algo e esse querer gera rivalidade. Essa rivalidade gera violência. Agora, René Girard tem um componente teológico nisso, onde ele diz que a forma de superar essa violência é através da revelação dos evangelhos. É o poder de Jesus Cristo. Peter Thiel meio que apropriou toda essa ideia para dizer que existe rivalidade, competição e violência intrínsecas. E a maneira de resolver isso é com as tecnologias da Palantir. Sério? Quer dizer, de certa forma, estou dando um salto aqui, mas ele meio que está dizendo isso, tipo, ele está desenvolvendo essa ideia dentro desse arcabouço intelectual católico. Tipo, precisamos de uma forma de parar essa violência. E como fazer isso? O evangelho não vai funcionar. Jesus Cristo não resolve. Não vai dar certo. Então precisamos de outra solução. E talvez seja, sabe, algum tipo de sistema de vigilância onde possamos prever atos terroristas antes que aconteçam. Podemos ver pessoas que vão cometer crimes. Você acha que é criando um poder forte para que haja menos incentivo para esse conflito perigoso? Bem, é aí que toda a filosofia dele é estranha, porque tudo que li é que ele meio que se opõe a estruturas de poder hiperconsolidadas. Ele se interessava por seasteading e temas similares, mas isso parece ter mudado. E ele teve esse momento em que pensou, tudo bem, vamos um pouco, eu estou menos preocupado com a consolidação do poder, desde que as pessoas que estão consolidando estejam fazendo a coisa certa. Parece meio que esse é o clima, que é de onde você sabe, todo esse sistema de vigilância Palantir está meio que surgindo. Então Peter Thiel faz a aula do Girard em Stanford, aprende essa teoria e muitas outras, e ele diz que isso é transformador. E ele escreve sobre Girard em ensaios, palestras e afins, certo? Ele escreve para grandes revistas católicas, citando o trabalho do Girard, já que Girard é um filósofo católico. E então ele apresenta J.D. Vance as ideias do Girard. Desde então, Vance passou a citar Girard como uma das influências em seu caminho para o catolicismo. Ele contou isso diretamente para Barry Weiss. Agora, as ideias de Girard fazem parte do que levou Vance a abraçar ideais católicos e se tornar um intelectual católico à sua própria maneira, sabe? O que eu achava que ele tinha sido criado como católico. Parece que ele foi criado só por remédios. Eu nunca vi Era Uma Vez um Sonho nem li, mas eu também não. É. As pessoas gostam do filme? Eu não sei. Então, eu realmente não sei, mas pelo que eu entendo, foi meio que uma coisa muito popular em Hollywood por um tempo, porque era um pouco de tipo, vamos entender esses brancos das montanhas. Sabe o que eu quero dizer? E parecia uma maneira divertida de fazer isso. E então J.D. Vance se tornou o que ele se tornou e agora todo mundo odeia isso. Esse é meu entendimento básico, só captando o clima. Acho que estou certo. Vamos assistir? Topa um clube de filmes? Era Uma Vez um Sonho? Podemos fazer no Clubhouse também. Ah, é isso. Ok. 24% dos críticos e 81% do público. Eu preciso ver a nota dos críticos no ano em que saiu. Talvez as pessoas não tenham gostado. Mas as pessoas ainda estão avaliando? Preciso ver as avaliações do dia do lançamento. Sim, eu vi que John Oliver postou, ele estava discutindo J.D. Vance e mostrou um trecho do filme, e há um trecho bem ruim. E ele comentou, sabe, nós gostamos muito da Glenn Close, mas aquilo foi difícil de ver. Por quê? Porque simplesmente não era bom, era um trecho ruim. Sério, tipo, não parecia bom. Entendi, então as pessoas não gostaram. Nossa. Eles detonaram o filme por causa de uma adaptação superficial do livro de memórias.
Apostou no miserabilismo americano. Agora, essa é uma frase interessante que eu nunca tinha ouvido. Eu adoro essas firulas jornalísticas. Isso é legal. Também seria um ótimo nome de banda, mas gosto do conceito de miserabilismo americano. É legal, é meio a essência. É meio isso que eu sinto que Trump e J.D. Vance fazem, sabe? É tipo, eles transformaram o meio do país em um buraco. Terrível. É horrível. É um país horrível. Eu não preciso dizer. Eles te odeiam. Eles te odeiam. Eles odeiam todos vocês. E eles são gays. E nós odiamos eles. Quero dizer, isso nos traz aos dias de hoje. Você entende os momentos importantes da vida dele até agora. E agora ele está fazendo essas palestras onde ele vai, sabe, Roma, Paris, São Francisco, e ele está fazendo palestras sobre o anticristo. E cada palestra meio que se baseia na anterior. E ele está, tipo, publicando elas e lançando esses ensaios. Tipo, ele coescreve um ensaio, Viagens ao Fim do Mundo. E então, segundo dizem, ele faz uma série europeia e a CNN, a Fortune e vários outros jornalistas estão indo assistir. E basicamente é um evento só para convidados, fechado para gravação de vídeo ou áudio, fechado para a mídia, em um local não divulgado. E basicamente eles, sabe, descrevem como sendo fundamentado em ciência e tecnologia, enquanto comentam sobre teologia, história, literatura e política do anticristo. Texto atribuído aos materiais de convite revisados pela Associated Press. Então, há uma tonelada de referências diferentes, de acordo com pessoas que já foram. Tem coisas como, obviamente, falar sobre René Girard, falar sobre Francis Bacon, falar sobre Carl Schmitt, um monte de teologia católica do século XIX. Eu me lembro do nome Francis Bacon. O que ele fez? Você conhece o nome. Eu conheço o nome. Se você tivesse que chutar, uau, ele foi um cientista que descobriu algo enorme, pelo que me lembro. Exatamente isso. Mas o que foi? Ele escreveu Hamlet. Não é isso. Não pode ser isso. Estou ouvindo a correlação entre bacon e presunto aqui. Ele tinha relação com o cristianismo? Porque é estranho jogar isso para judeus e muçulmanos e falar, meu nome é Bacon. Pode confirmar esse fato? O que você faz? Francis Bacon era um pintor figurativo. E... ele era... espera aí. Obra principal, role a página. Ele morreu de ataque cardíaco. Ele virou um dos artistas vivos mais caros. Droga, eu pensei que ele fosse um cientista ou algo assim. Ele era um pintor. Ah. Beleza. Droga. Lembro do nome. Acho que Bacon é só marketing, cara. Acho que de verdade isso vai parecer loucura. Acredito que isso se refere não ao pintor, mas à pessoa supostamente por trás das obras de Shakespeare. Ah, você nunca ouviu? Ouvi uns dizendo que Shakespeare era mulher. Ninguém deixa o Bill ser só o Bill. E se fosse só o Billy Shakes? Acho que na verdade nunca existiu um Billy Shakes, pois dizem que Shakespeare é um eufemismo para masturbação. Balançando sua lança. Era uma expressão antiga do inglês vitoriano. A teoria baconiana do século XIX afirma que Sir Francis Bacon, famoso filósofo e estadista, seria o verdadeiro autor das obras atribuídas a Shakespeare. Defensores dizem que Bacon usou Shakespeare como testa de ferro para evitar estigma social. E ok, então você está certo. Eu pensei que você estava brincando. Agora, você sabe o que é o anticristo? Pelo contexto, é bem fácil. O oposto de Cristo. O oposto do tio Cristo. Tio Cristo. Não é o anticristo. Meu Deus. Gente, isso não é ruim. Isso é ruim. Isso não é ruim. Talvez você precise de um roteirista de piadas. Me passa o contato do seu cara. Me passa seu Francis Bacon agora. Eu gostei, gosto disso. Só precisei de um segundo. Você está projetando bravo porque não entendeu minha genialidade. É só isso. Agora, o anticristo. Viu, agora você está eu fico pensando nisso. Tá bom, tia. O anticristo é o falso Messias que aparece antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Mencionado em João, Tessalonicenses, Apocalipse. Também mencionado na escatologia muçulmana e islâmica. Essa ideia do Dajjal que basicamente retorna e faz efetivamente a mesma coisa. Antes do retorno de Jesus Cristo, para então matar Yajuj e Majuj, para então inaugurar finalmente o dia do julgamento, onde todas as pessoas voltam para Jana com Alá. Isso mesmo.
Você sabe disso. É um bom conceito porque pode ser usado contra um monte de gente. Ele não faz isso com Greta Thunberg. Isso é o mais engraçado. Realmente engraçado. Muita gente diria que o anticristo talvez já tenha aparecido. Muitos acham que o anticristo do Apocalipse seria o imperador Nero e que a marca da besta e outros elementos referem-se, na verdade, a esse imperador romano que matava cristãos. Certo. Outras pessoas diriam que não, que isso é uma metáfora para literalmente o fim dos tempos. Você tem que ficar atento ao anticristo e ao que ele vai fazer. Ele basicamente vai enganar o mundo. Todos vão amá-lo, ele se colocará como Deus e desviará as pessoas do caminho. No fim, todos cairão nas armadilhas do anticristo. Eu adoro o quanto Peter Thiel é inteligente, mas aí ele meio que tem umas opiniões políticas de tiozão, onde ele vai nessas palestras e usa ciência, filosofia e todas essas coisas. Ele fala que essa vadia sueca, que quer que a gente use canudos de plástico, é uma porra de uma armação. No fim, esse é o ponto dele. Essa é uma opinião melhor porque é o que penso e entendo. Concordo, mas ele só usa palavras bonitas. No fim, é só opinião política de tiozão. E não estou dizendo que Greta Thunberg deveria comandar a política global, mas eu só acho engraçado falar assim. Tipo, se ela é um anticristo. Ela é o anticristo, cara. Então, na compreensão clássica do anticristo, seria uma garota autista de 13 anos da Suécia. Quero dizer, Deus tem senso de humor. Ele diria, ei, eu sei quem é o anticristo. Às vezes me pergunto se hoje reconheceriam Cristo ou anticristo, pois diriam apenas, são só um pouco neurodivergentes, apenas diferentes. Também tem isso de que o anticristo supostamente vai unir as pessoas. Tipo, todo mundo vai amar o anticristo, aparentemente. É isso. Eu não sei se isso é possível. Não, nem todo mundo ama. Não é. Keanu Reeves. No momento em que todo mundo te ama, tipo, o seu momento, Brian, isso vai acontecer. Não queremos amar as pessoas, por isso as colocamos num pedestal e não podemos derrubá-las. É preciso valorizar os haters, pois garantem que ninguém seja o anticristo. Assim, não há fim dos tempos. Não, essa é uma opinião. Isso é genial, né? Graças a Deus por você. Um salve pros haters. Me coloca como convidado em uma dessas palestras, Pete. Um salve pros haters. O conceito clássico do anticristo é o de um único indivíduo maligno. É só um sujeito que volta, basicamente Satanás encarnado como o oposto de Cristo, mas que reúne todas as pessoas. Agora, obviamente, as pessoas vão debater sobre os detalhes, mas existem versões alternativas, e isso é mais ou menos o que Peter Thiel defende, que o anticristo é um padrão, um movimento ou um sistema. Então, por exemplo, a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18, diz que muitos anticristos virão e muitos anticristos já vieram antes. Basicamente, que é uma estrutura organizacional, de pessoas. Agora, segundo Thiel, parafraseando seus ensaios, o anticristo pode não ser uma pessoa, mas o sistema. E é uma estrutura de governo global, o que é um ponto interessante, que, segundo ele, é uma estrutura de governo global que assume o controle. Através da exploração do medo e do medo em torno da IA, da modernidade, da tecnologia, e que enquadrar essas coisas como ameaças existenciais é, na verdade, a coisa mais prejudicial que você pode fazer. E essa é a ideologia do anticristo. Pois isso prejudica a tecnologia dele, que é baseada no medo invertido. Certo, que é o medo de todo o resto. E é por isso que você precisa dar controle total para, sabe, o olho que tudo vê dele, de dados e tudo mais. Talvez. Ele é mais cético em relação ao discurso climático dominante. Tipo, essas são as coisas em que ele pensa. É aqui que o anticristo realmente está, que as pessoas vão abrir mão da liberdade, privacidade e autonomia para alguém que aparece prometendo segurança. É isso que ele faz. Olha, é o famoso sujo falando do mal lavado, meu irmão, como dizem. Mas é como se ele estivesse criando um pequeno Michael Richards no meio da confusão, seja lá como ele chama isso, o que vier à cabeça dele quando está indo mal no palco, seja lá o que ele improvisar. Isso é como se alguém dissesse, a IA vai te destruir, o clima, o mundo está pegando fogo. E o seu? É assim que eu gosto. Não pare de aparecer. Não pare de aparecer. Não pare de vir. E basicamente ele diz assim, olha, as pessoas são tão movidas pelo medo que algum cara carismático e encantador vai chegar e dizer, ei, eu vou proteger vocês de todas essas coisas ruins, como guerra nuclear, mudança climática, IA. E então essa pessoa vai conseguir centralizar todo mundo contra essas forças e aí vai ser o anticristo.
Quero dizer, é interessante porque ele não está errado. Não acho que isso seja o anticristo, mas dá para ver como as pessoas estão se voltando contra essas tecnologias. E se toda a sua ética é o avanço da tecnologia, então você pensa, ei, estamos dando um tiro no próprio pé. Por outro lado, há ótimos argumentos contra o que ele defende. Acho que essa é basicamente sua filosofia. Se eu tivesse que chutar, de novo, não conheço o cara, então vou me resguardar aqui. Mas eu suponho que ele pensa assim: olha, a tecnologia é Cristo. Tecnologia e modernidade são o que eu vim fazer na Terra. E é isso que os seres humanos deveriam almejar: tornar o mundo melhor através da tecnologia. E qualquer um que seja contra a tecnologia é contra tornar o mundo melhor. Portanto, eles estão fazendo o trabalho do diabo. E é aí que eu acho que muita coisa chegou ao ápice, naquele trecho da entrevista com Ross Douthat, onde ele pergunta: você acha que os humanos deveriam existir? E Peter Thiel fica tipo: você viu isso? Era uma pergunta fácil. Ele devia ter uma resposta melhor. Ele deveria responder essa de olhos fechados. Era para ser simples. Tipo, amo os humanos 100%. Sim, mas ele hesita um pouco, então dou esse crédito a ele. Se você quer responder de forma interessante, vai pensar um pouco, mas não deveria ser difícil. O problema é que Peter Thiel é um filósofo. Ou pelo menos eu acho que ele se vê como um filósofo, acho que isso é verdade. E menos como, sabe, um político, certo? E que ele, tipo, a resposta de político seria algo como: eu amo os humanos e amo todos que estão assistindo, certo? Mas a resposta de filósofo é tipo: o que você quer dizer com deveria? O que você quer dizer com humano, certo? E isso é um discurso interessante. Acho que a pessoa comum pensa, certo? Mas também há uma resposta mais humana. Existe uma resposta de ser humano que não deveria exigir isso. Mas eu entendo. Quero dizer, quando você pega o microfone, você está tentando fazer certas coisas. Acho que ele é assim, sou filósofo, então se perguntar algo de filosofia, respondo filosoficamente. Ele não tem certeza. Eu acho que é possível que ele não tenha certeza, mas ele diz que nós fazemos parte de um sistema tecnológico e quem sabe para onde isso vai e tudo mais. É interessante, pois humanos não existiram na maior parte da história da Terra. Acho que isso foi relevante. Tudo isso é interessante filosoficamente. Mas aí quando você percebe as empresas que ele comanda e sua profunda ligação com o governo deste país, além do fato de que ele tem impacto nas políticas públicas, e o governo deveria ser para o povo e não para os desejos estranhos desse cara. É aí que a coisa fica meio esquisita. Agora, ele também foi influenciado por um cara chamado Carl Schmitt. Agora, Carl Schmitt é um teórico político alemão. Agora, ele viveu de 1888 a 1985, que é uma época interessante para ser um teórico político. Na Alemanha. Então, ele foi membro do Partido Nazista. As ideias dele seguem controversas: separar a arte do artista. E você tem que separar a política do político. Sabe o que quero dizer? Essa é minha grande questão. Sim, totalmente. Você pode não gostar do Trump. Sabe o que quero dizer? Mas o que ele está fazendo é obviamente incrível. Mas ele está objetivamente mandando muito bem. E por isso queremos dizer a economia. E muita gente que mora aqui. Mas esse cara, Carl Schmitt, conseguiu. Mas ninguém fala mais sobre Epstein, né? E isso é muito bom. O que é bom? Eu penso em quantas pessoas estavam lendo sobre essas coisas terríveis. Sabe o que quero dizer? Você acha que, pelo clima geral, as pessoas pensam: pelo menos agora, não preciso mais ler nem pensar na possibilidade de que ele estivesse envolvido nisso? Na verdade, ele ajuda as pessoas a dormirem melhor espiritualmente. Exatamente. E essa é a lição do episódio. Exatamente. Espero que as pessoas saibam que estamos sendo sarcásticos. Enfim, este episódio sobre Peter Thiel se chama O Gay de Hormuz. Eu gostei disso. Tem outro, mas esse boato é sarcástico. A prostituta se move. Carl Schmitt tem outros pontos. Sinceramente, não sou especialista nele. Essa é uma filosofia schmittiana. Mas ele tem ideias sobre teologia política, de que os conceitos políticos modernos são conceitos religiosos secularizados. Então, as coisas de que falamos na esfera política são basicamente as mesmas coisas sobre as quais sempre falamos, só que reformuladas. O soberano é quem decide a exceção. Assim, o poder real é de quem declara o estado de emergência. Então, se você consegue apontar algum tipo de emergência, agora a bola está com você.
Essas são as ideias de Carl Schmitt. Sim, agora isso se aplica a Peter Schmitt, a Israel. Exatamente. Viu? Agora você está entendendo. Agora você está sacando, entendeu? Agora, Peter Thiel está basicamente dizendo que o anticristo, como sistema, é declarar um estado de emergência permanente. Então, clima, IA, segurança, guerra nuclear. Isso é uma síntese interpretativa dos escritos e palestras dele, não uma citação direta. Então, ele não disse isso abertamente, mas é baseado no mesmo conceito. E ele mencionou esse cara, Carl Schmitt. Então, basicamente, ele está dizendo que você tem um lado que está gerando todo esse medo e basicamente tentando mobilizar as pessoas em torno desse medo. E esse sistema é o anticristo. E isso se baseia tanto no trabalho de Girard quanto no de Schmitt, dizendo algo como: olha, essas pessoas estão simplesmente declarando esse estado de emergência. E quando declaram a emergência, elas conseguem mudar a vida como conhecemos. Sabe o que quero dizer? Se eles disserem, olha, o clima está sendo destruído, ninguém mais pode usar eletricidade, você não pode usar água. Eles podem mudar como as pessoas vivem na sociedade devido a essa ameaça existencial. Se isso é real ou justificado, não cabe a mim julgar. Acho que, pessoalmente, não sei se confio em quem aplica isso e como aplicam, mas o conceito filosófico parece correto. É sobre isso que os professores dele falam. Agora, o engraçado é que a Igreja Católica foi contra ele de forma bem direta em algumas situações diferentes. É gay. It's gay. Ele é gay. O que vamos fazer? Ele está comendo A carne de... todos. Ele é um raviol. Ele é recheado toda noite. Ele não pode fazer isso. A igreja tem um jornal no Vaticano, escrito pelos principais cardeais, que são os chefes, embora não seja diretamente ligado ao Vaticano. Aquele ali... É engraçado. Não, eles basicamente estão dizendo, Peter, eles basicamente disseram algumas coisas. Primeiro que o Vaticano não tem nada a ver com isso. Nós não apoiamos isso, só está perto. Além disso, disseram que esse cara é um agente do caos. Disseram também que alguns ensinamentos dele, embora um pouco fora de contexto, deixam um legado duradouro de heresia. E até mesmo o próprio catecismo basicamente fala para ter cautela contra identificar prematuramente o anticristo e tentar não projetar a figura do anticristo. É tipo um anticristo. Exatamente. Duplo anticristo. O verdadeiro anticristo é quem chama todos de anticristo, certo? Então, até a igreja fica ele mesmo atraiu essa desconfiança pra si. O cara só fala de anticristo o tempo todo. E aí as pessoas ficam espera, o que você está fazendo? Exatamente. Porque tudo sobre o que ele fala, ele é o maior beneficiado e usa isso para consolidar cada vez mais poder. Coincidência. Sabe aquela situação do pata do macaco? Ele pede, mostre o anticristo. Aí, opa, está no espelho. Ops. Sabe, dizem que as coisas que mais odiamos no mundo são aquelas que reconhecemos em nós mesmos. Isso não é verdade. Diga. Não é verdade, não odeio gordo. Eu não odeio isso. Aí está, tudo bem. Agora, papas durante anos basicamente foram contra a cooperação global e contra a ideia de impedir a tirania por meio da cooperação global. A igreja agora está se distanciando bastante de uma perspectiva religiosa, porque agora é interessante, porque ele está invocando esse teólogo católico como base da visão dele. E então a igreja católica diz, isso não é o que acreditamos. É, e você está deturpando isso. É como Chapel Roan e a comunidade gay. Por quê? Eu não sei. Acho que às vezes ela recebe críticas porque as pessoas dizem, você está fazendo drag, e ela simplesmente bate em uma criança de 10 anos... Espera, ela fez isso? Não, ela gritou com uma menininha e todos ficaram bravos. Lembro disso, mas mal presto atenção. Não me importo. Ela era segurança no Brasil e agora a carreira dela está sendo destruída. Ela tem um histórico de coisas estranhas e faz sucesso. As pessoas devem voltar. Ouvi que seria uma campanha difamatória pelas posições políticas dela, o que é possível. Sempre há algo por trás. Tem até teoria da conspiração nisso. Seja com maquiagem de drag ou seios falsos, as pessoas te atacam por suas crenças políticas. Isso é até engraçado. Deixe que venham. Só deixa eles virem. Deixa eles virem. Tem algo engraçado em simplesmente ser uma mulher e as pessoas falarem, você está de drag. E ela diz, eu sou só uma mulher. E eles, não, fala sério. Desfaz o tuck. Ela diz, eu sou uma mulher. Não, vamos lá. Acho que, de qualquer forma, foi um bom argumento. Então é mais ou menos isso que está acontecendo com essas questões religiosas.
Mas aí as pessoas estão trazendo a questão da Palantir porque elas dizem, espera aí, você está falando sobre medo de... Tipo, tem várias coisas diferentes acontecendo que eu acho que muita gente, eu incluso, está tendo dificuldade de conciliar. No início, ele fala sobre libertarianismo e defende ideais libertários, como deixar as pessoas fazerem o que quiserem. Deixe-me ser livre. Desde que você não esteja machucando ninguém, tudo bem. E aí é meio que ele ainda está fazendo isso com esse lance do anticristo, onde ele diz, não deixem toda essa cooperação global se unir sob esses falsos pretextos de segurança de IA e de guerra antinuclear. Essas pessoas exploram seu medo, o que é muito ruim, certo? Depois ele fundou a empresa Palantir. Agora, se você não conhece a Palantir, ela é um software de análise de dados usado por governos e instituições, com 2 produtos principais. Um deles é o Gotham e o outro é o Foundry. O Gotham é usado por agências de inteligência e militares como o NIPD e coisas do tipo. O Foundry é para negócios. Exatamente. O Foundry é usado por empresas e coisas assim. E basicamente a ideia é que você consegue pegar e absorver todos esses dados, e aí ele consegue pegar todos esses pontos de dados bagunçados e fazer conexões entre eles. Então, se você tivesse um grande banco de dados, tipo registros telefônicos e dados de viagem e... multas de trânsito e relatórios de custódia e notas, seria simplesmente informação demais para entender. E ele está na linha de frente em pegar todas essas coisas e amalgamá-las para então criar um banco de dados abrangente sobre indivíduos e depois prever o que eles vão fazer. O conceito é que ele elimina os silos de dados. Isso é bom. Então você tinha dados em vários compartimentos diferentes. Como você disse, o governo tem todas essas coisas diferentes e eles nem sempre têm permissão para compartilhar. De alguma forma, a Palantir usa algum tipo de criptografia que permite que os dados fiquem realmente separados em relação ao que as pessoas podem visualizar, mas consegue juntar tudo e te dar uma visão mais clara. Você pode conversar com o software e perguntar quem é essa pessoa. Quem essa pessoa conhece? Com quem essa pessoa fala muito? Onde essa pessoa esteve recentemente? E essa pessoa gosta de peitos enormes, ridículos. E se a gente prender essa pessoa por isso, por essa alegação insana, quem vai defendê-la? Sério? Existe modelagem preditiva que mostra, essa pessoa tem conexões próximas com aquela. Se você for atrás delas, é como um jogo de xadrez. Isso é loucura. É como tratar pessoas como peças de xadrez. Se eu for atrás de alguém, outra pode defendê-la, pois conversam há semanas e temos registros telefônicos que provam isso. E foi isso que os fundadores imaginaram quando escreveram a Constituição. Um governo jogando xadrez contra cada um de seus cidadãos o tempo todo. Sim, é por isso que querem que tenhamos armas. Roll Tide. Quem está usando isso? Que bom que perguntou, Joey. Qualquer agência de 3 letras que você possa imaginar. Fala uma aí. Cum. Espera um segundo. ASS. Qualquer coisa que você coloque em um jogo tipo Pac-Man. Quero dizer sim, CIA, FBI, NSA, JS. Todos eles usam ICE. Acho que UTI ninguém chama assim. Não chamam. Eles chamam de ICE. Vou começar a chamar de ICE, o que é engraçado, pois é exatamente o que não se deve beber no México. Então tem alguma coisa aí. É por isso que eles fizeram isso? Acho que sim. Isso é muito louco. O que é estranho é que Thiel está aqui alertando sobre vigilância global e controle e esses sistemas que vão explorar seu medo para tirar sua liberdade. E ele também é o presidente da Palantir. E no início de 2026, a Palantir recebeu novos contratos do ICE para casos de deportação, e a Palantir literalmente se descreve como um sistema operacional para o governo moderno. Isso vem direto das apresentações para investidores. E essa é a linguagem que eles estão usando. Sim, então, toda nova crise, terrorismo, pandemias, travessias de fronteira, tudo isso aumenta a demanda do governo pela Palantir e suas ferramentas. Agora, a Palantir também tem uma rede política robusta. Eles doaram muito para Trump, ajudando na campanha de 2016 e em várias outras ao longo dos anos. Relação com J.D. Vance. Foram apoiadores iniciais de sua campanha ao Senado e mentores de longa data. E literalmente, Thiel apresentou J.D. Vance à filosofia girardiana e lhe deu apoio profissional e financeiro. Agora, David Sacks,
ex-colega do PayPal, foi nomeado presidente do Conselho de Assessores do Presidente em Ciência e Tecnologia. Então você está vendo a conexão aqui. David Sacks, máfia do PayPal, um dos primeiros funcionários, junto com Peter Thiel. Peter Thiel está financiando a campanha de Trump. David Sacks, ex-PayPal e amigo de Peter Thiel, agora é o assessor de ciência e tecnologia. Elon Musk ocupou diversos cargos de assessor na administração atual. E esses filhos da mãe são tipo o Joey, Chandler e Ross do Epstein. Eu não vejo isso. Eles estavam todos naquele grupo. Também isso. Reid Hoffman também. Mudando de assunto. Então agora as pessoas estão dizendo tipo, tá, isso é estranhamente hipócrita, que você está preocupado com vigilância em massa e tipo conluio de governos internacionais, enquanto também está criando a máquina para fazer conluio internacional de governos. E aí ele sabe o que construiu e entende como isso pode ser usado como arma. E algumas pessoas estão dizendo tipo, será que ele está meio que fazendo aquele lance de alertar de dentro? Tipo, ele não disse isso, obviamente, mas as pessoas estão apontando que, sabe, Sam Altman veio a público e demonstrou muita preocupação com IA. E ele fica tipo, será que IA é ruim? Tipo, IA está fora de controle. É como se ele estivesse tentando sinalizar algo de dentro. Ele criou a empresa, mas como libertário acha isso ruim. Qual seria sua real motivação? E ninguém realmente sabe. É sempre interessante. As pessoas querem presumir essas coisas, e aí essas pessoas continuam muito comprometidas com sua ideologia e defendendo suas empresas. E aí todo o argumento deles é tipo, isso é ruim, mas nós somos os únicos que realmente podem salvar isso. Exatamente. Então isso cria um incentivo para as pessoas pensarem, bom, se eles estão denunciando, pelo menos eles são os mocinhos. Certo, se a gente confiar nisso. E então talvez a Palantir não seja a espada, mas sim o escudo. Então, se você pegar todos os escritos dele e muita coisa do movimento libertário, talvez ele ache que a ferramenta de vigilância dele protege contra a ferramenta de vigilância da cabala globalista, que seria o anticristo. E que a empresa dele basicamente vai proteger o Estado-nação, proteger a autonomia de nações soberanas individuais contra essa tirania global. Quero dizer, ele fala sobre vigilância de um governo global. Ou melhor, governo global é mais ou menos o termo que ele usa. Ele evita usar o termo vigilância explicitamente, provavelmente pela relação com seu trabalho. A Palantir eles falam, e Alex Karp fala muito que estão aqui para defender o Ocidente. É assim que eles costumam colocar. Então acaba sendo meio que Estados Unidos e Israel, e eu presumo que nossos outros aliados, embora eu não saiba se eles ainda existem, quem costumava fazer parte desse grupo? Eles vão voltar, sabe? Eles vão voltar. Nós precisamos deles. E se eles não voltarem, nós sabemos tudo sobre eles. E sabemos o que eles pesquisaram no Google. E sabemos o que os maridos deles estão fazendo. As pessoas dizem, tudo bem, você está criando esse escudo, mas ele pode virar uma espada se cair em outras mãos. Certo. Ou se alguém te explorar, você está construindo algo, mas isso pode sair do controle. Se acha errado o que faz, por que não fala abertamente ou tenta parar, ao invés de falar de forma enigmática sobre o anticristo? Então as pessoas foram contra ele e meio que, sabe, criticaram a posição dele. Até hoje ninguém sabe ao certo a situação dele nem a real intenção com essa história do anticristo. Certo, tenho minha teoria. Qual é? Acho que o que ele quer é realmente complicado, para ser honesto. Eu realmente acho que, por um lado, ele é meio libertário, tipo, ele não quer um governo global. Eu acho que ele está um pouco envolvido no próprio desenvolvimento como pessoa, tipo, ele pensa, eu posso salvar o dia com o meu sistema de governo global, certo? E aí isso acaba dando a ele todos os incentivos que acabam sendo tão poderosos que para a pessoa comum é a mesma porcaria de sempre. É tipo, basicamente ele diz, não queremos nenhum rei. Mas aí ele pensa, espera, precisamos ter um rei. Então tanto faz, eu posso ser o rei. Então tudo bem, mas eu acho que, sabe, se vamos ter um rei, tipo, um bom rei é melhor do que um rei ruim, essa é uma questão mais existencial. Não sei se ele é a pessoa certa. Tudo o que posso dizer além disso é que eu realmente acho que ele está tentando atrair cristãos e meio que testar os cristãos em geral e também pessoas religiosas ao redor do mundo. E ele basicamente está dizendo algo como, ei, eu sei que vocês têm medo de IA e sei que vocês têm medo do que estou construindo, mas vocês deveriam estar do meu lado porque, na verdade, não sou eu de quem vocês deveriam ter medo, são das pessoas que são contra mim. Então ele meio que sabe que os cristãos vão ser resistentes a essas coisas, pensando em coisas como a marca da besta e no estilo do Apocalipse. Eu acho que ele deveria calar a boca.
E o que eu quero dizer é que ele não tem nenhum carisma. Tipo, ele é muito inteligente em escolher as empresas certas, em entender o futuro da tecnologia, em manobrar nos bastidores. De novo, ele está movendo os pauzinhos em boa parte do nosso governo. Ele está movendo os pauzinhos por trás de muitas das maiores empresas. Ele precisa parar de falar. Ele não deveria estar dando entrevistas. Ele não deveria estar falando sobre o anti. Só estou dizendo para ele que, se quiser ser rei, sabe, esse seria um jeito muito mais inteligente de fazer isso, porque ele é eficaz em consolidar poder. Mas toda vez que ele começa a falar demais, ele assusta todo mundo e a gente não gosta disso. Mas lembre-se, ele não tem carisma. Lembre-se, ele está em Stanford, uma escola muito liberal. E o que ele faz? Ele fala demais. Ele cria um jornal para defender ideias conservadoras libertárias. Certo. Então ele não é do tipo que gosta de recuar. Ele é assim. Eu nem quis dizer essa. Pô, cara, eu nem quis dizer isso. Não foi. Ele vai assistir isso. Eu não quis dizer essa. A Palantir vai assistir. Ele não vai assistir. Ele só está colocando. Está indo. Em um arquivo junto com minhas buscas de pornô. Adivinha? Eu gosto de gostosas. Vai se ferrar. Quem liga? Eu vou fazer o que eu quiser e foda-se você. Polêmica. Na verdade, eu não gosto de gostosas. Eu também não. MILFs, claro. Tem todo tipo de coisa pra que eu me masturbo. Gostosas não são uma delas. Eu só, sabe, suspensão de descrença. Talvez eu não tenha uma mente criativa ou fantasiosa. Acho que ser muito fissurado em peitos é meio juvenil. É coisa antiga. Isso é um pouco imaturo. Mamãe, garotos de 16 anos gostam de peitos. Homens gostam de outros homens. Homens gostam de bunda, não importa quem seja, todos concordam com isso. Não importa se é você, eu ou Peter Thiel. Vou te dizer, se Peter Thiel virar rei, o marido dele vai ter a cabeça cortada porque não está lhe dando um primogênito. Isso é uma boa bolha. Quero dizer, ele não é como o rei Henrique VIII. Ele é tipo decapitado, decapitado, decapitado. Ele está matando um monte de caras que não conseguem lhe dar um filho. Me dê um filho, me dê um filho. Eu venho comendo sua bunda há anos. Cadê meu garoto? Me dê um herdeiro para o trono. Ele tem filhos? Peter Thiel? Sim, ótima pergunta. Cristos, lembra o que falei das crianças? Perguntei ao Cristo se ele tinha filhos e apostei que não. É engraçado você mencionar isso porque eu literalmente falei para o Cristos mais cedo. Cristos, o que eu te falei sobre os filhos do Peter Thiel? Você me disse. Eles têm filhos pequenos e ele limita o tempo de tela deles a 1h30 por semana, o que parece ser o ideal. E o contrato ele realmente mostra, sabe de uma coisa? Por mais que a gente seja capaz de criticá-lo e se perguntar se ele é ou não o anticristo, eu gosto que ele preserva a privacidade da família Dell e vamos deixar assim, talvez ele seja um bom pai. Eu espero que sim. Na verdade, eu não sabia se ele tinha filhos ou não. Eu meio que estava blefando para ver se Cristos ia pesquisar no Google. Foi bom. Valeu. Mandou bem. Então tem mais uma pequena questão nisso tudo, que é o fato de que ele realmente teve algumas menções nos arquivos do Epstein. Então, com todos esses arquivos, eles eram realmente ruins? Não quero defender nada, mas algumas pessoas só foram mencionadas porque ele fez uma pergunta ou conhecia alguém. Tipo, nem todo mundo estava fazendo o ato mais hediondo. Certo. Não, claro, se o seu nome só está lá. Certo. Como eu já mencionei antes, tem um cara da minha faculdade que está nos arquivos do Epstein. Legal. Uma pessoa com quem eu estudei. O que disseram? Eles enviaram. Eu pesquisei o nome da minha faculdade. E só apareceu uma pessoa. E eu fiquei tipo, esse cara... Esse era o currículo dele. Ele buscava emprego e colocou, sou barman de ilha. 2017, ele enviou um currículo para alguém e de alguma forma isso apareceu. Não mostra para quem ele enviou ou para onde, é só o currículo dele. Isso é loucura. E ele só mandou para alguém ou algo assim? Você não enviou suas datas de stand-up para o e-mail para ver se apareceria nos arquivos? Nada. Nada. Devem ter parado de coletar. Porque não é um feed ao vivo do e-mail dele. É o que saiu no lote, especialmente se eles fizerem outro vazamento, talvez. Mas o e-mail provavelmente está uma bagunça agora porque aposto que as pessoas vão começar a mandar coisas. Bom, se você for lá pro topo do arquivo do Epstein, tipo no jmail.world, o e-mail do topo é tipo, agora você está morto. Já vai tarde, desgraçado. É só um cara aleatório que pegou o e-mail dele. Adoro, sinto que esse cara já tinha tomado uma de 40 onças.
Literalmente só estava bebendo uns litrões e pensou: quer saber, cara? Foda-se esse Epstein. Ninguém nunca vai ver isso. Esse cara achou o e-mail dele, mandou na hora, disse: cara, vai se foder. Agora ele lê os arquivos e você pensa: como conseguiram isso? Eu mandei isso? O quê? Aí você esquece que enviou um e-mail para Epstein após sua morte, e isso foi parar no FBI. Todos gostam dele, virou uma celebridade online. Fico pensando: quem é esse cara? E por favor, não deixe a guerra no Irã te distrair. Eles ainda nos devem outra grande entrega, talvez mais de uma. São milhões de arquivos, é uma loucura. Eles vão fazer? Provavelmente não. Reportagens revelaram que o fundo de TL, Valar Ventures, recebeu 40 milhões de dólares de Jeffrey Epstein. O dinheiro foi para fundos geridos pela Valar Ventures, não diretamente para Peter Thiel. O investimento depois subiu para 170 milhões de dólares. Então é uma dessas coisas em que é como se ele tivesse recebido dinheiro do Epstein. Ele sabia quem era o Epstein, ele simplesmente aceita dinheiro de qualquer pessoa, e se você está recebendo 40 milhões de dólares e está fazendo esse dinheiro crescer, tipo, ele está operando um fundo. Isso é bom ou ruim? Quem sabe? Ele trocou mensagens com Epstein entre 2015 e 2019, inclusive, sobre o Brexit. Agora, devo dizer, no interesse de me absolver legalmente, que aceitar investimento não significa ser cúmplice dos crimes de Epstein. E muitos no mundo financeiro tiveram contato com Epstein antes da exposição em 2019. Agora, é claro, eu não fui a fundo nisso, mas o Epstein era um nojento com mulheres jovens. Então, as chances de Peter Thiel ter feito algo horrível com ele são menores. Ele diz: sou gay, não sou um monstro. Pois é, Jesus. Então, para mim, o mais importante nisso tudo é que isso acaba colocando ele junto dos mais ricos e poderosos. Você está falando do Peter Thiel, que faz palestras sobre o anticristo, integra a máfia do PayPal e está fundando uma empresa de vigilância. Ele possui uma empresa de vigilância contratada por praticamente todas as grandes agências governamentais. E ele também era amigo do Epstein, e o Epstein também dizia abertamente que uma situação global mais insegura era melhor para a classe de investidores, da qual Peter Thiel faz parte importante. E isso mostra os incentivos que algumas dessas pessoas têm, que vão contra a população. Sim, não deixei eu dizer, ele e Epstein não eram amigos. Provavelmente esse é um termo muito informal para usar, mas eles se correspondiam e trabalhavam juntos em algum nível profissional. Tudo isso é papo de bastidor. Mas de repente eu fiquei pensando, tipo, se alguém estivesse falando de mim e do Epstein, sabe? Eu espero que dissessem, eu era apenas fã do trabalho dele, sabe? Eles não eram amigos. E eu era fã do trabalho dele. Há outro detalhe interessante. Nova Zelândia. Então, em 2011, Peter Thiel recebeu a cidadania neozelandesa depois de passar apenas 12 dias no país. Isso foi bastante controverso quando divulgado em 2017. Algumas pessoas especularam, sem confirmação de Thiel, que essa seria sua rota de fuga para o fim do mundo. Quando tudo der errado, ele irá para a Nova Zelândia com muitos outros bilionários para mandar construir bunkers lá. Uau, Nova Zelândia, E o que eles filmam na Nova Zelândia? O Senhor dos Anéis. Palantir, cara. Talvez esteja simplesmente aberto. Isso é louco. Estamos dentro, pessoal. Onde fica a Ilha da Cabra? Ilha da Cabra. Deixa eu ver isso. Essa é uma conspiração divertida. Então, falando em conspiração, tem uma conspiraçãozinha divertida da Nova Zelândia agora que estamos ligando ao Peter Thiel. Você se lembra do homem que matou Charlie Kirk? Supostamente Tyler Robinson. Parece que um relatório afirmou que não conseguiram ligar a bala à arma. Sim, isso não significa muito já que a bala ainda podia ser real. Isso também ocorreu no assassinato de Martin Luther King Jr. Apenas uma curiosidade interessante. E claro, a bala mágica no caso do JFK é outra coisa estranha. Agora, eu não sei se eles conseguiram identificar essa ou não, mas de qualquer forma, deixa eu te contar uma coisa. Tyler Robinson é o principal suspeito pelo assassinato de Charlie Kirk. Aqui está uma foto dele, uma das mais famosas. Já viu essa imagem? Eu sei onde isso vai dar. Você sabe o que tem no computador dele? Eu realmente acredito que é uma ilha. E nessa ilha? É uma ilha. Onde fica essa ilha? É na Nova Zelândia? É Goat Island, na costa da Nova Zelândia. E nessa ilha há um resort chamado Valhalla. Agora, o que Cash Patel diz quando está falando com Easy, irmão? Estamos de guarda. Nos vemos em Valhalla.
Peter Thiel se tornou cidadão da Nova Zelândia após viver lá só 12 dias. Quais outros bilionários têm propriedades na Nova Zelândia? Christos pode responder. Vários, na verdade, que são muito relevantes. Tipo quem? Ok. Sobe um pouco. Espera, isso é a máfia do PayPal ou é, meu Deus, bilionários proeminentes com ascendência neozelandesa ou cidadania neozelandesa? Sobe. Sobe, sobe, não. Para o outro lado. Obrigado. Com propriedades na Nova Zelândia. Ok, então essas são pessoas com propriedades na Nova Zelândia. Esse é Peter Thiel, Bill Foley, do Vegas Golden Knights. Que se dane o Golden Knights. Vai, Sharks. Vai, Sharks. James Cameron, cineasta, claro. Graham Hart, o homem mais rico da Nova Zelândia. Julian Robertson, gestor de fundos de hedge. Larry Page, cofundador do Google. Sam Altman, CEO da OpenAI, planeja um retiro na Nova Zelândia com Reid Hoffman, da máfia do PayPal. Shania Twain, vou dar um desconto para ela. Deixa eu só dizer rapidinho, embora seja interessante, 3 dessas pessoas são da Nova Zelândia. Sam Altman talvez só tenha um retiro lá. Digo, fazendo o papel de advogado do diabo, muitos bilionários também têm casas no Havaí. Claro, é um lugar agradável. A Nova Zelândia é bem longe, o que é interessante. Provavelmente há razões legais para isso também. Agora, eu também acho que parece que, de acordo com a BBC, diz que bilionários da tecnologia estão se preparando. Devemos nos preocupar? Sim, entendi. Seguro contra o apocalipse. Muitos consideram a Nova Zelândia um refúgio seguro e isolado em caso de desastre global ou colapso, e isso é verdade. Como a Covid, por exemplo, e sem entrar em políticas sobre a Covid, a Nova Zelândia foi um lugar que conseguiu manter o vírus fora da ilha por um tempo, certo? Então, é realmente uma fortaleza. E quanto aos bilionários se preparando para isso, eles podem estar prevendo que algo está por vir. Ou talvez seja só uma daquelas situações em que, quando você já tem tudo, por que não se proteger, certo? Você entende o que eu quero dizer? Então, agora, todas essas informações em geral, novamente, nós não temos um fio condutor coeso sobre o que está acontecendo ou o porquê, porque as pessoas ainda estão especulando. Mas você tem uma das pessoas mais poderosas do mundo, com uma influência enorme no governo do Trump em termos de doações políticas. Também é mentor e financiador de J.D. Vance, a segunda pessoa mais poderosa dos Estados Unidos atualmente, e construiu um aparato de vigilância que auxilia as agências de vigilância e de inteligência americanas. Que diz ser um libertário que é contra, a cooperação global, que também passa muito tempo dando palestras sobre o anticristo em reuniões fechadas. E também está invocando todos esses filósofos meio marginais, sabe? René Girard, Carl Schmitt. E tem um bunker na Nova Zelândia. Quando você coloca desse jeito, o que está acontecendo? Sim. É isso mesmo que as pessoas estão questionando. Isso é, por que estamos fazendo isso? Peter, por que você está assustando todo mundo, Peter? Você está deixando todo mundo nervoso. Você está assustando. Por que você não toma uma cerveja e vai a um jogo? Você pode se acalmar um pouco? Você criou uma empresa com o nome de uma pedra vidente de Game of Thrones, perigosa não por mostrar mentiras, mas por mostrar a verdade de forma seletiva, só o que o Senhor das Trevas quer que você veja. Você está assustando as garotas, e você também. Embora isso seja uma boa forma de educar, está dizendo aos filhos, fique longe da tecnologia. A gente nem sabe a idade dos filhos dele, 1h30 de tela por semana. Isso nem é um filme inteiro de Hollywood. Principalmente agora. Que, na minha opinião, estão ficando longos demais. Talvez ele esteja deixando eles só nos clássicos e mostrando coisas assim. Possível. Ele está assistindo alguns filmes do John Candy, coisas desse tipo. Coisas que são mais divertidas. Cara, cadê meu carro? 90 minutos de duração. É tudo que você precisa. Quero dizer, isso é uma digressão, mas você entende o ponto que estamos levantando, certo? Hunter dizendo que Hollywood meio que enlouqueceu. Por que tudo isso está acontecendo? Por que Peter Thiel faz isso? Você tem uma resposta para isso? Eu não sei se alguém tem uma resposta. A parte cínica de mim pensa, claro, bilionários da tecnologia só querem escravizar a humanidade, ele está tentando, só querem se divertir. Exato. Se isso for verdade, o que eu disse também certo? É a mesma coisa. Eu penso, ele só quer dominar o mundo, e assim como todo outro bilionário da tecnologia, ele quer dominar o mundo do jeito dele, e ele tem um grande aparato para fazer isso. Ele é próximo do governo, ele tem essa empresa que faz vigilância. Quanto mais problemas surgem no mundo, mais a empresa dele cresce, pois mais pessoas recorrem aos serviços da Palantir. Por isso, ele quase se interessa pelo caos e destruição. Quando a Igreja Católica o chama de agente do caos, penso, meio que sim.
E aí, essa coisa de anticristo é basicamente para fazer as pessoas aceitarem as ideias dele, para que não haja tanta resistência, para que as pessoas não fiquem tentando impedir isso. Quero dizer, o mais engraçado é chamar Greta Thunberg de legionária do anticristo. Ele disse que talvez ela seja legionária do anticristo. Talvez ela seja, talvez não. Quem sabe? É só uma forma engraçada de dizer. Claro, Greta Thunberg é irritante, mas literalmente o anticristo? Provavelmente não, eu diria que não. E isso te faz ficar naquela situação em que você pensa, se ele é tão contra a Greta Thunberg, então qual é a agenda dele? Talvez ele pense que Greta Thunberg trabalha para um sistema que explora o medo das pessoas sem perceber, acreditando agir corretamente. Mas enquanto isso, as pessoas que realmente vão explorar esse medo e, você sabe, controlar o mundo inteiro através do medo, estão apenas utilizando ela e a colocando em destaque. Gays geralmente não se interessam por garotas sem glamour. Além disso, sabe, qual é o propósito dessa garota, certo? Pode achar que ela prejudica meus negócios. Exato. Esse é meu lado cínico, mas uma parte de mim ainda quer ter esperança. Tipo, talvez ele seja um cara rico, bem intencionado, que acha que o sistema dele realmente vai ajudar as pessoas e proteger a soberania e a autonomia dos Estados Unidos. Eu acho que a maioria das pessoas acha que está fazendo a coisa certa, mesmo quando está fazendo algo ruim. Acho que é verdade. Hitler pensava que melhoraria as coisas. 100%. Foi isso que ele disse. Foi isso que ele disse. Eu não penso assim. Discordo das ideias dele. E das políticas dele. Tipo os carros. Mas acho que é por isso que você precisa, certo? Os carros eram bons. Porsche. Volkswagen. Mas agora estamos babando o ovo. Sim. E isso não era bom. Porque, nada vale isso. Mas todo mundo acha que está fazendo a coisa certa, por isso você precisa de freios e contrapesos em certos poderes, porque isso impede que as pessoas centralizem poder demais, que é tanto o ponto dele quanto a crítica a ele. É só um pouco. Talvez ele precise tentar o budismo ou algo assim, porque eu sinto que também tem essa parte de busca externa. Eu sou o cara mais rico do mundo, eu sou o cara mais poderoso do mundo. Mas agora tudo o que eu vejo é como outras pessoas são mais ricas e mais poderosas. E isso não é aceitável. Preciso continuar fazendo isso porque se outros têm, estamos em perigo e tudo pode acabar a qualquer momento. Talvez essa seja a história de toda a humanidade. Eu e Peter não somos tão diferentes, certo? Não. Talvez eu faça 9 podcasts esta semana. Talvez eu crie vários tipos de acampamento. Religioso, de história, de comida, até acampamento para gordos. É assim que você deveria chamar o acampamento de comida. Isso é realmente bom. Você nunca faria acampamento de comida só de jejum. Vamos comentar as 12 melhores refeições que não comemos hoje. Meu Deus. Percebe que jejua há muito tempo quando alimenta o gato e acha o cheiro delicioso. Mark Gagnon expressa uma opinião com a qual muitos se identificam, mas poucos compreendem. Eu e os pobres. Sabe quando está jejuando? Quer jejuar por 3 dias? E se Peter Thiel se tornasse um Buda dos dias atuais, um Siddhartha Gautama que abandonou todo o seu poder e riquezas? E percebesse que a felicidade e a realização estavam para além de possuir os dados de todo mundo? Isso não vai acontecer, só estou dizendo. Se minha mãe tivesse rodas, seria uma bicicleta, certo? Mas é aqui que toda a conversa política acaba voltando para algo espiritual, porque em algum momento o mundo interior dele também entra nisso. Quero dizer, como disse o grande Carl Schmitt, certo? Sabe o que quero dizer? Toda conversa política é, de certa forma, uma conversa religiosa. Só que reembalada, é isso. Então, não sei, entendo o seu ponto, espero que talvez ele enxergue a verdade. Ele ter filhos me deixa um pouco esperançoso. Confio mais em quem tem filhos. Ele acha que sempre está certo e é mais inteligente que os outros. Na verdade, não acho que ele tenha motivos super obscuros. Só não sei se dar todo esse poder para alguém é uma boa ideia. E eu não sei necessariamente se ele realmente quer o melhor para todos. Concordo, também acho que talvez as intenções dele fossem boas, principalmente no passado, quando escrevia ideias libertárias, defendendo liberdade. Mas claro, há problemas nessa ideologia, tipo de Rhodes. Mas eu entendo que, talvez era realmente isso que ele pensava. E aí, de repente, essa coisa faz muito sucesso. E agora ele está tentando conciliar essas coisas na cabeça dele. E como sabemos, o poder corrompe totalmente, como disse Lord Anton. Então, eu não sei.
Consigo imaginar ele numa enrascada meio estranha, tipo, tudo que eu aposto que ele adoraria. Voltamos já. É só engraçado que ele é assim. Acho que ele só toca nas coisas e elas viram ouro. Não, você faz. Não, não, não. Acho que ele é um Midas dos tempos modernos. Talvez ele tenha essas ideias, mas cria coisas que acabam sendo usadas. E é como um Alfred Nobel ou um Cecil Rhodes. Tipo, você sabe, Alfred Nobel cria dinamite. Ele pensa, caramba, esse será meu legado. Isso não é bom. Ele não queria criar essa arma que ia matar todas essas pessoas. Ele pensa, eu só estava tentando juntar essas coisas, ver o que acontece. E de repente deu ruim. Então ele pensa, vou criar o prêmio Nobel. Assim as pessoas vão me lembrar como um cara pacífico. O mesmo ocorre com Cecil Rhodes. A De Beers saqueia a África Austral de ouro e dinheiro, sendo realmente um tipo de... Não vou xingar, mas ele é ruim. Então pensa, vou criar a Bolsa Rhodes. E então começa a financiar todas essas pessoas para irem para a faculdade e passa a ser reconhecido como um grande sujeito. A família Brown. Eu ia dizer, a gente acabou de discutir isso quando estávamos em Providence no fim de semana passado. Traficantes de escravos famosos que melhoraram sua imagem fundando uma universidade da Ivy League. Penso se Peter Thiel está nessa situação, achando que o que faz está funcionando bem. Isso não bate muito com meus valores, mas talvez exista uma maneira de fazer funcionar. Você acha que é por isso que ele fala tanto do anticristo? Mas sinto que isso acaba apoiando a Palantir e o que ele faz. Exatamente, ele tenta justificar isso. Certo, tipo, eu não sei, mas essas pessoas de quem você está falando meio que fizeram algo diferente para tentar desfazer algo que fizeram. Parece que tudo o que ele faz é para fortalecer ainda mais seu poder. E ele, acho que foi em Stanford que ele escreveu algo que era meio que contra, tipo, ele realmente não acredita em democracia ou no Estado-nação, e ele realmente tem essa visão bem de ponta de fundador de tecnologia, tipo, a gente deveria existir fora das fronteiras, esse tipo de coisa. Seasteading de novo, tipo, essa ideia de que eles iam criar colônias onde você poderia viver no mar para poder fazer o que quiser. Bem na vibe do Epstein, mas estou divagando. Esse é o problema. A liberdade de fazer o que quiser parece ótima até encontrar pessoas ruins e perceber que precisamos de leis. Precisamos de alguém para colocar ordem. Sabe quem seria seu vizinho no meio do oceano? Não é o ideal. E eu não sei. Adoraria conversar com ele, sinceramente. Gostaria de saber o que realmente pensa, pois deve ser muito reflexivo e inteligente. O mais generoso é que ele tenta conciliar essa empresa enorme e bem-sucedida que construiu, uma das mais transformadoras dos últimos 50 anos ou prestes a ser. Ele pensa, sou o vilão? Estou trazendo algo ruim? Não posso estar trazendo algo ruim. Então, trago algo bom. Você acha que ele é mais inteligente que você? Certo. Interessante, né? Também acho. Não tenho ilusão de que, se ele estivesse na sala, essa conversa seria diferente. Provavelmente eu faria bem menos piadas gays. E eu também acho que ele provavelmente teria respostas interessantes para tudo o que eu dissesse, mas isso não necessariamente faz dele o certo. Não, pode não fazer. O que é interessante em uma pessoa. Ele pode não estar mais certo do que eu. Eu posso estar mais certo do que ele. Certo. Eu poderia ter feito, tipo, se a gente estivesse falando daquele esquema egípcio de pesar o coração contra uma pena no fim dos tempos, meu coração talvez fosse mais leve que o dele. Mas ele é mais inteligente, certo? Talvez também tenha tido mais oportunidades de fazer coisas terríveis, mas fez menos considerando suas chances. Talvez ele tenha sido mais justo ao evitar todo o mal que podia fazer. Certo? É complexo. Quero dizer, um fazendeiro que diz, eu nunca cometeria um genocídio, é menos nobre do que um ditador que nunca comete um genocídio, sabe? Certo. Porque você nunca teve a oportunidade de fazer isso em primeiro lugar. Certo. Talvez ele seja mais moral e inteligente. Mas ele nunca vai entender a beleza de fazer amor com uma mulher. E é aí que eu levo vantagem. De qualquer forma, Joey Avery, muito obrigado, irmão. Muito obrigado por me receber, Mark. Sempre bom estar de volta. Assistam meu especial de comédia Joey Avery ao vivo em São Francisco, confiram meu podcast The Joey Show e vejam minha turnê em joeyavery.com. Muitas cidades já estão na agenda. Obrigado por comentarem neste vídeo. As pessoas podem ver seu comentário.
Eu vou comentar neste vídeo, e tenho certeza de que está recebendo muitos likes porque sei que você disse algo muito espirituoso. Mesmo que o vídeo ainda não tenha sido lançado. Eu sei. Em que linha do tempo estamos? Eu vou deixar um ótimo comentário neste vídeo. Bem, você já deixou porque as pessoas estão vendo agora. Isso está me deixando confuso pra caramba. Você já comentou. Não é esse o momento em que o público está assistindo? Certo. E é um bom comentário. É um ótimo comentário. Eu ouvi. É realmente ótimo. Eu ouvi. Que comentário incrível. Meu melhor. Talvez meus melhores comentários. Um dos melhores. Enfim, Deus me abençoe, meu amigo. Para todo mundo em casa, o que vocês acham? Eu adoraria saber a opinião de vocês. Por favor, deixem um comentário se tiver algo que eu deixei passar, algo que eu só mencionei por cima. De novo, eu não sou um especialista. Eu não sou nenhum tipo de cientista político. Eu não sou jornalista. Eu sou só um comediante com uma conexão Wi-Fi. Eu sou curioso sobre coisas estranhas. Por favor, avisem se deixei passar algo ou se não percebi algum ponto. Se teve algo que vocês não sabiam ou se isso fez vocês mudarem de ideia, me avisem. Agradeço muito a todos. Tenho uma ótima notícia. Falamos bastante e temos episódios sobre o anticristo. Além do anticristo cristão, há também o anticristo muçulmano, o Dajjal no acampamento religioso. É lá que basicamente eu tento descobrir de onde todos nós viemos. No que todo mundo acredita neste planeta, certo? Para onde estamos indo? E claro, eu também tenho o acampamento de história. É lá que eu mergulho fundo em todas as coisas mais malucas da história de todos os tempos. Se você quiser saber mais sobre a África do Sul ou a Alemanha Ocidental, ótima notícia. Temos vários episódios sobre isso. E isso é basicamente tudo o que já aconteceu. Eu tento descobrir todas as coisas do passado. Se você gosta de entrevistas, análises e teorias da conspiração, o Camp Gagnon no canal principal é o lugar para saber o que está acontecendo. Se quiser, vou obrigar o Mark a criar o acampamento bêbado. Faço ele beber cerveja, gravamos um podcast e depois saímos por Nova York. Você conhece o Rusty Featherstone? Sim, ele é o cara. Inclusive, estudou na minha escola. Foi pra faculdade. Ele é demais, o cara. Rusty avalia cervejas. Podíamos fazer isso, seria incrível. Só mandamos ver nas cervejas. Também quero fazer um podcast andando. Eu ia andar, já falamos disso, Cristos, não? Então vai ouvir agora. A gente prende uma GoPro na mochila do Cristos, coloca microfones e anda por Nova York fazendo um podcast só passeando. Eu adoro. O Kevin Nealon faz algo de trilha, parecido. Imagina isso, mas com uma vibe urbana. É divertido. E por urbana, eu quero dizer, eu sei. Chamando a chaleira. Pronto. Então é isso que faremos. Onde estará disponível, Cristos? patreon.com/campgagnon. Exatamente. E se inscreva pelo navegador, não pelo aplicativo da App Store. Adoro como você tenta fazer a galera economizar dinheiro. Agradeço a todos, nos vemos no futuro. Deus abençoe. Continuem esquisitos. Valeu, falou.